NFL, etc. 230, terça-feira, 10 de junho de 2025. Eu sou o Ticas e semana de mandatório minicamp é assim. Os estrelinhas de cada time, eles fazem o quê? Eles fazem holdout. Usam a sua ausência como forma de protesto para negociar ou renegociar alguma coisa. E, infelizmente, aqui no NFL, etc., não é diferente. Mas o nosso front office já está a par dessa situação extremamente desagradável e eu tenho certeza que em breve providências serão tomadas quanto a essa greve absurda, mais uma ausência do nosso Luiz Vitorino, também conhecido como Magal. Mas enfim, seguimos como sempre com a nossa dupla de 2 tiras aqui, quer dizer, com a nossa dupla de jornalistas oficiais titulares deste podcast, porque com a gente não tem mimimi, né, Oli? Afinal, quem nem treina e nem joga, acaba enferrujando. Chega mais, como é que você tá, meu amigo? Fala, Ticas, fala galera ligada no NFL, etc. Ô, Ticas, eu não posso mais me dar o luxo de nunca mais parar de treinar, no caso. Porque eu tô sob o efeito de uma droga que é completamente legal, que chama desejo por dopamina, né? Nem a dopamina em si, mas desejo por dopamina. Então, para não ficar buscando ela em dispositivos eletrônicos, a gente vai buscar no exercício físico e no exercício da palavra, que é a cada terça-feira. Mas e você, no caso de negociação de contrato? O NFL, etc., não renovou, você acha que está merecendo mais, você está subaproveitado. Você vai fazer essa grevezinha fajuta também, igual o seu cunhado? Ou você acha que mais de 2 ausências seguidas pode ferrujar, vai chegar aqui mais perdido com a pauta? O meu problema, Chico, é que eu sou gago, além disso tudo. Então, se eu chegar aqui depois de 2, é capaz de não sair nenhuma palavra, ficar aí pronto. Não posso perder o ritmo, não. Igual quando a gente tira aquele meizinho de férias, a gente volta meio procurando os botões aqui na plataforma, aquela confusão, não pode parar não. Tá? Avisa o seu cunhado, querido, que não pode parar não. Tá? Semana que vem aguardamos o seu retorno, front office tem que conversar com ele. A boa notícia da semana é que o NFL, etc. diretoria voltou a ser o melhor grupo de NFL no WhatsApp deste país. A pré-venda dos ingressos do jogo em Itaquera esse ano, de Chiefs e Chargers, foi marcada por uma união sinistra que envolve muita gente, uma parceria, uma boa vontade, uma camaradagem, tal qual ano passado. O nosso glorioso Ticketmaster, mais uma vez, fez jus ao seu apelido. Grande parte do grupo que tinha a intenção de conseguir os ingressos para o Jogo do Brasil conseguiu, muitos deles contando com a ajuda de alguns apoiadores. Eu, inclusive, só consegui o meu. Eu nem sei se eu vou conseguir ir, tá? Não sei, tô negociando com a chefia ainda, mas já garanti o meu ingresso com a ajuda de um apoiador anônimo aí, ó. Um apoiador secreto, um apoiador misterioso para quem eu mando um beijo carinhoso. Então, se você ainda não faz parte, quinta-feira tem a pré-venda geral. A pré-venda não, aí já é a venda geral dos ingressos para o jogo da NFL no Brasil. Entra lá no apoia.se/NFL, etc. Faça parte dessa comunhão. É um dos momentos, e aí eu não tô falando de sacanagem, é um dos momentos que deixa a gente mais feliz com a comunidade que a gente criou com esse humilde podcast. A galera se ajudando, todo mundo ali naquela fila da barrinha do Ticketmaster que não anda. Aí é do Ticketmaster, o site mesmo, não é o nosso Ticketmaster. O nosso Ticketmaster ajudando, distribuindo e dando dica, ensinando como é que faz pra galera. Mais uma vez, garantiu vários ali do jeito dele. E vamos que vamos, dá tempo de você participar dessa bagunça na quinta, além de todo o papo. Teve papo de filosofia de vida, filósofos gregos antigos, inclusive o Yannis entrou aí junto da galera que conseguiu já garantir o seu ingresso na pré-venda. Então, não perca, apoia.se/NFL, etc. Faixa Patrick Mahomes, R$15 mensais. Você faz parte desta comunidade maravilhosa que depois de um certo probleminha na semana passada, agora retomou o seu posto de melhor grupo de NFL do Brasil. Tá? Uma comunhão que a gente até emociona, não é? É verdade. E a emoção vai de norte a sul, leste a oeste, gente dentro e fora do país conseguiu as entradas. É por aí. Então, muito obrigado a todo mundo que compartilhou e quinta-feira tem mais. E aí é assim, ó, mesmo quem já conseguiu, já está comprometido a chegar na venda geral na quinta-feira a partir das 10 horas e tentar comprar também ou outro setor, ou quem não conseguiu, no meu caso, não consegui comprar a meia, consegui só a inteira, vou tentar a meia
e a gente vai repassando os ingressos que a gente conseguir também para quem ainda tá sem. Nosso Magal ainda não conseguiu, mas estamos na luta para conseguir levar o nosso Magal também. O Oli... Isso se ele permanecer ainda como integrante, né, do podcast, dependendo do RH, né? Se ficar fazendo protesto, fazendo holdout da NFL, aí a gente vai excluir ele do grupo também. Não vai pra Itaquera, não vai. Não tá fazendo não tá se comportando bem pra ganhar o seu... Ganhar não, né? Pra comprar o seu ingresso através da ajuda dos nossos discípulos de Ticketmaster. Nosso Fernando Pedrotti. Um beijo pra ele e um beijo pro nosso apoiador misterioso também. Participe desta edição de hoje, mandando sua pergunta e seu comentário através da chave Pix, o nosso Pixetra, a chave nfletcetrapodcast.gmail.com. A gente lê aqui na hora e hoje o nosso esquema vai ser headlines, treta na TL e que papinho, hein? NFL, etc. Finalmente acabou a novela. Acabou ali em cima da hora do training camp obrigatório, do mini camp obrigatório, na verdade. Ela se arrastou por muito tempo, a gente já pontuou várias coisas aqui diversas vezes, enquanto rolava esse namoro aí entre Aaron Rodgers e Steelers, mas agora que é oficial, ele está assinado, a primeira coisa que eu quero saber de você, olha, é a seguinte: a temporada 2025 da NFL fica mais interessante com o Rodgers jogando em Pittsburgh, sim ou não? Chicas, fica um pouco mais interessante para poder saber como é que uma cultura tão forte de um vestiário que é tão controlado pelo Omar Epps genérico por lá, Mike Tomlin, vai se adaptar às maluquices e excentricidades do Aaron Rodgers. Porque dessa vez o quarto escuro rolou demais. Não tinham muitos postulantes, é verdade, né? A gente não tinha aquela profusão de postulantes que foi quando ele foi pro Jets, por exemplo, mas aí lá ele ainda era um jogador em ativa, plena atividade na NFL. Não tinha rompido um Aquiles e feito uma segunda temporada vergonhosa com o New York Football Jets. Mas, entre os postulantes, tinham dois times que são, entre aspas, os melhores possíveis, que são contenders para playoff, por exemplo, que eram o Minnesota Vikings e o Pittsburgh Steelers, que eram os principais aí que estavam nessa disputa pelo Rodgers, pelo coração, na verdade, pela chá de trombeta do Rodgers, né? Então, acho que fica interessante para saber se essa última dança aí do seu Arão vai vingar ou não. Acho que é sempre interessante, o personagem é interessante, pro bem ou pro mal, né? Então, mas interessante até que ponto? Será que a gente já não tá um pouco saturado das doideiras? Não, desempenho esquece. Não é desempenho. Não é desempenho que eu quero ver. Eu quero ver o bicho pegar no vestiário do Pittsburgh Steelers. Engraçado. Esquece desempenho. Eu tô no contrário, olha. Eu não aguento mais as doideiras do Aaron Rodgers. Aí ele deu a primeira coletiva lá hoje, depois do treino. Aí veio falar que ele se casou realmente, aquela suspeita que apareceu com o anelzinho preto em alguma festa aí durante a off-season. Aí hoje ele de coco, né? Aquele casou. Do hippie. Aquele anelzinho de coco do hippie. Isso, exatamente. Anelzinho de casca de coco que a gente compra lá na Praia de Piúma. Bons tempos. Um abraço pro Daniel Cedroga, inclusive. Abraço. E aí, ele foi colocando essa coisa de que teve problemas pessoais, por isso que não tinha fechado antes, e que ele aproveitou esse período para casar também, e tal e coisa. Eu acho que pro Steelers faz sentido, porque o Steelers não quis pagar os 20 milhões que o Justin Fields está ganhando no Jets. A história é essa. O Steelers não quis o Russell Wilson de volta. Isso parece que ficou claro também, porque o Russell Wilson está ganhando mais ou menos que o Rodgers vai ganhar, um pouco menos só. Não faria diferença um ser mais barato que o outro. O Steelers tentou o Matthew Stafford. O Matthew Stafford nem considerou o Steelers. Parece que ele chegou a considerar o Giants quando ele estava naquela discussão ali de renovar ou não com o próprio Rams e decidiu ficar em Los Angeles. Então, se você parar para pensar para os Steelers, claro que faz todo sentido você esperar, você fazer a dança que rolou a off-season inteira até o Aaron Rodgers se decidir e assinar. E ele falou que realmente era ou Steelers ou aposentadoria. E ele decidiu jogar mais um ano. Ele tinha dito lá na entrevista que ele deu pro Pat McAfee uns meses atrás, que ele não estava pensando em valores, não estava pensando em salário, e realmente não estava. Pelo tanto de dinheiro que ele já ganhou na vida, ele assinou aí para um contrato que é 10 milhões garantido, dá 13,65
com alguns incentivos que são fáceis de conseguir, e pode chegar até 19 milhões e meio de dólares, ou seja, menos que o Justin Fields. O teto do Aaron Rodgers é 19,5 milhões, mas aí são incentivos já muito difíceis. Quer chegar no Super Bowl, ser MVP de novo, coisa que a gente acha que aos 41 anos, nesse ataque do Arthur Smith, ele não vai bater. Mas enfim, pro Steelers, eu acho que faz todo sentido. Não sei se faz todo sentido para chegar em final de divisão e ganhar Super Bowl, não. Talvez faça todo sentido para chegar num wild card e ser eliminado mais uma vez, que é o que tem sido a escrita dos Steelers desde 2016 ou 2017. Parece que é o cara que faz sentido para isso. E eu não confio que o Aaron Rodgers vai ser o cara que vai ser o transformador desse time, desse ataque, para ir mais longe no playoff e de repente dar um alívio aí pro Mike Tomlin. Eu não acredito que ele seja esse cara. Ao mesmo tempo, eu acredito mais no Rodgers do que no Mason Rudolph, que era outra opção depois que eles tentaram os outros 3 e não conseguiram. Então, eu tô contra você nesse sentido. Eu acho que dentro de campo o Steelers vai ser um time mais interessante. É claro que vai ter uma fofoquinha, uma historinha do Aaron Rodgers, porque por onde ele passa sempre tem, mas da figura em si eu já tô um pouco cansado. Só que é óbvio que se o NFL etc. mesmo, como organização, como produtor de conteúdo semanal, depender só de Bryce Young e Jayden Daniels, da nova geração para gerar conteúdo, não vai ter. Nesse ponto, por mais que a gente esteja saturado, o Aaron Rodgers meio que ajuda a gente. Agora, em campo, eu acho que o custo-benefício para os Steelers é bom. Não tá perdendo muito. Deu tudo errado. Explodiu o vestiário, ninguém aguenta o estrelismo do Aaron Rodgers. Vai pagar 10 milhões garantidos, vai ficar aí com uma escolha top 10 para o próximo draft, que tem uma turma de quarterbacks que é dita melhor do que a que foi esse ano. Então, com uma escolha top 10, provavelmente você pega um dos 3, 4 melhores quarterbacks da turma e vai começar um rebuild do zero. Porque desde que o Big Ben saiu, fica esse vai não vai de quarterback aí, já teve Mitchell Trubisky, e Duck Hodges, e Russell Wilson, e Justin Fields, e Mason Rudolph, e agora Aaron Rodgers, então não se acerta, e Kenny Pickett, e não se acertou com ninguém. Então, se der tudo errado, pelo menos pagou barato, aí não sei se o Tomlin se sustenta no cargo, mas aí pagou barato, vai pro draft, vamos pro rebuild, tentar começar do zero. E, se tudo der certo, vai ganhar um joguinho de wildcard e tirar essa zica de 10 anos quase, chegando no playoff e caindo na primeira rodada. Eu acho que pouco muda, e aí, pro pouco muda, o Tomlin já tá com o dele na reta mesmo. Então, era melhor arriscar uma mudança um pouco mais divertida. A gente vai ter assunto de qualquer maneira. Se der certo, sites de aposta, eles não mudaram as odds do Steelers campeão do Super Bowl. Mexeu o ponteiro. A mesma coisa com o Mason Rudolph ou com o Aaron Rodgers. E um representante, um executivo desse site, ele foi perguntado o motivo e ele falou que em 2025 o Mason Rudolph titular ou o Aaron Rodgers de 2025 com o Aquiles operado, 41 anos de idade, não tem tanta diferença assim pra galera que faz as odds aí dos sites de aposta. Então acho que só aí já dá pra ter uma ideia do que esperar. E por mais que eu aposte diferente, quem mexe com a matemática aí dessas chances não tá botando fé que o Rodgers vai levar o Steelers mais longe, não. E tá com moral o Mason Rudolph, né? Tá com moral o Mason Rudolph, né? Tá, coitado. Quem nos acompanha na live de hoje, nosso Flávio Venâncio, o First Pick ao vivo de Itaquera, se preparando para conferir ao vivo o scratch de Carlo Ancelotti. Tem que falar para ele, para poder parar de postar lá no grupo de apoiadores aquelas pornografias que ele posta. Balde de Spaten gelada a 5 minutos de começar o podcast, a gravação, é foda. Nosso Lelinho não para. Rodrigo Justo, nosso Jutz, também na área. Flávio Escolástico, mais um que se garantiu também. Mandou um partiu Sampa, estará conosco. Quer dizer, eu não sei se eu vou estar, o Oli também não sabe, né, ainda. Mas se o Magal também... Estarei em coração, espírito. Não, se eu não for, o meu ingresso vai pro Magal, ele vai. Fernando Pedrotti aí, ó, nosso Ticketmaster, já devidamente citado e agradecido anteriormente, mandando seu alô. E o nosso Arthurito deu papadex, que hoje vai passar raiva com essa pauta daqui a pouquinho. Nosso representante da torcida Cincinnati Bengals na audiência. Daqui a pouquinho ele vai passar raiva com a gente, tá? Essa pegou muita gente de surpresa. Nick Chubb, assinado com o Houston Texans por um aninho, 2,5 milhões de dólares. Eu vi nos
grupos, não no NFL de diretoria, nos outros grupos, muita gente achando isso uma pechincha, muito barato, que o Nick Chubb vale mais. Só que, dado aquela lesão gravíssima em 2023, a tentativa de volta ano passado que ele não rendeu e se lesionou de novo, e sabendo que lá no Texans ele vai dividir o backfield com o Joe Mixon, eu acho que esse contratinho acabou ficando bom para todo mundo. O que você achou? Eu achei surpreendente até essa busca do Texans pelo Chubb, porque já tem o Mixon lá dominando o backfield, né? Então, mas o Mixon não tá ficando nenhum dia mais novo. Então talvez seja aquela hora de você ter o Mixon para os snaps mais dinâmicos, né? Um cara que recebe bola melhor até do que o Nick Chubb, e ter o Nick Chubb para fazer aquela bola de boliche na hora que você está precisando de 2, 3 jardas ali pro first down, que é um running back que está acostumado a correr entre os tackles ali, encarar muito linebacker e jogador de linha para empurrar eles para trás. Vai ser um mix interessante se eles não disputarem o protagonismo fora do campo, né? Porque aí começa aquele negócio, né? Eu tô tendo poucas carregadas, não tô contribuindo pro time. Então, vamos ver, porque os dois acostumaram-se a jogar sem concorrentes pelo protagonismo. De repente, o cara tem que equilibrar o protagonismo nisso aí. Vamos ver como é que o Stroud se vira nessa distribuição de bola para cada um. Mas, a princípio, é um 2 interessante. Eu fiquei intrigado e eu até perguntei no grupo, e o nosso representante da torcida Houston Texans, o Alexandre Gresserpa, respondeu. Eu perguntei, o Mixon assinou por um ano só? Será que ele já tá fora? Não. Mixon tem mais um ano de contrato e a ideia é justamente dividir esse workload, essa carga entre os dois. E aí, para isso, eu acho que pode ser uma ótima. Não precisa forçar o Nick Chubb para ser o carregador de piano dos 3 primeiros downs. Dá para revezar, dá para entrar no ritmo, conhecer melhor o ataque. E aí você chega no playoff, você tem uma arma diferente que você não tinha no ano passado. Porque o Dameon Pierce, que era um cara que a gente em algum momento apostou, que teve algum brilhareco, principalmente pra galera que joga fantasy, ele não correspondeu a essa expectativa. Então, na hora que ele era acionado para dar um descanso pro Mixon, ele não conseguia render muito. Então, pensando nisso, pensando numa oportunidade já de meio para final de temporada, já pensando em playoff, o Chubb se mantendo saudável e não sendo muito exigido aí em relação à quantidade de snaps, eu acho que pode ser uma boa e, é muito barato, né? O outro running back que assinou hoje, o J.K. Dobbins, também muito problemático, aí são casos diferentes, né? O Nick Chubb sempre foi o cara mais forte, de mais correr por dentro, e teve uma lesão muito grave em 2023. O J.K. Dobbins sempre foi o mais elusivo, mais leve, mas que sempre teve várias lesões, e a última, inclusive, foi um Aquiles também em 2023. Então, em 2024, ele até que rendeu razoavelmente no Chargers, teve problema muscular, teve alguns outros problemas de saúde no meio do caminho, não jogou a temporada inteira, e agora pulou o muro dentro da própria divisão, vai jogar no Broncos. E ele assinou por 2 milhões. Aí você para e pensa, pode chegar até 5 milhões e meio quase, com os bônus e incentivos. Ok, mas você prefere pagar 2,5 num Nick Chubb ou 2 no J.K. Dobbins? Aí eu acho que o do Nick Chubb ficou até melhor agora. Parece um melhor negócio, né? É isso mesmo. E o J.K. Dobbins também é o outro cara mais parecido com o Mixon, né, com as características do Mixon, do que com o próprio Chubb. Mas aí o problema dele é estaleiro demais, né, Ticas? O running back, quando vai parando no estaleiro demais, indo para de reserve, ou deixando 2, 3 jogos pelo caminho ao longo dos anos, ele vai sendo encostado, ele vai sendo tirado de lado, porque a carne fresca vem, né? Então, aí é melhor você ter um running back que esteja disponível, mesmo que ele não seja lá tão talentoso e elusivo, né? Como o próprio, como é que fala? Como o talento do Dobbins demonstra, mas aí você tem um running back dentro de campo, né? O Dobbins ficar para cima e para baixo não rola. E em Miami, enquanto isso, Alexander Mattison está por Miami. Não sabe se vai fazer o time ou se vai assinar. Ainda não assinou e não sabe fazer os 53, mas está por lá. Com a saída do Monster,
A expectativa é que o Devon Achane ele consiga suprir. E Chain e Wright, né? Esses dois estão garantidos. Esses dois vão fazer o time e esses dois são os titulares. Agora tem que coletar quem é que vai substituir o pessoal no meio da temporada se machucar. O Alexander Mattison também fica rodando nos times aí, a gente se surpreende. Ih, do nada ele pinta. Ih, tá em Las Vegas. Ih, tá em Minnesota. A gente nunca sabe onde que vai parar. Esse aí, né? Tá sempre rodando, coitado. Tem o lema da NFL que diz que a maior qualidade é a disponibilidade. Então esses caras que sofrem muito com lesão, principalmente na função de running back, acabam sofrendo. E eu lembro que depois da primeira temporada do J.K. Dobbins lá em Baltimore, a gente ficou muito animado, porque ele jogou muita bola, e aí começaram a vir as lesões e ele nunca mais foi o mesmo. Então fica aquele lamento, aquele gostinho de foguete molhado mesmo, porque prometeu muito e o corpo simplesmente não deixou o cara produzir de acordo com o talento que ele demonstrou ter. Se você tem outro que rodou... Por quê, né? Por quê que paga um pouco para os running backs agora? Por isso. Pois é, e é por isso que um Barkley e um Derrick Henry da vida merecem ganhar o que eles ganham, porque são caras que, apesar do tanto de contato, do tanto de pancada, estão aí chegando próximo ou virando os 30 e ainda saudáveis relativamente para poder produzir, ainda produzindo, né, os números no mesmo patamar aí de início de carreira. Mas isso, infelizmente, na posição é exceção. Eles não são a regra. Um outro que acabou sendo cortado justamente porque não consegue ficar saudável, agora eu não sei se é só porque não consegue ficar saudável, né? Porque ele é bom de bola, apesar de ser canela indivíduo. Só que o agravante é que ele é completamente bilu-teté das ideias, como a gente já citou algumas vezes aqui. O Packers não conseguiu trocar e acabou cortando mesmo o cornerback Jair Alexander. Onde você acha que ele tem vaga e agora que não precisa trocar, que ele virou free agent, é só negociar com ele escolher para onde ele vai jogar, piorou pro Miami conseguir trocar o Jalen Ramsey nessa, né? O Miami vai ter que fazer essa mesma coisa com o Jalen Ramsey, né? Vai ter que esperar o dia 1º de julho, cortar o contrato dele pela metade, mais ou menos, e ver se ou negocia com o próprio Jalen Ramsey para poder ficar em Miami, ou troca ele com um contrato novo, né? Porque o problema do Ramsey é justamente esse, cara. O contrato dele é muito pesado, sabe? Quem pegar ele agora vai assumir uma pancada no cap, porque o Miami, para poder atraí-lo, não bastaram as belíssimas praias, a Bahia dos Estados Unidos. Não, teve que pagar o homem, né? O homem exigiu demais, mas parece que ele quer voltar lá para os lados de Los Angeles, que também poderia colocar o Alexander de qualquer maneira. Se Los Angeles quer um corner dominante, tá aí o Jair Alexander na pista, não precisa pagar o Jalen Ramsey, né? Só que aí é que tá. Como que você calcula essa diferença? O Jalen Ramsey ele tem se mantido mais saudável recentemente, então menos problemático de lesão. O problema do Alexander é que nas 3 últimas temporadas ele não ficou jogos seguidos em campo, e nas 2 últimas ele ficou 7 jogos em campo. Nas últimas 2 eu acho que ele perdeu 20 jogos, e se contar em 7 anos de carreira, eu não sei se são os últimos 68 ou qual que é a conta. Mas de 68 jogos, ele perdeu 34. Então é 50% só de disponibilidade. Aí por melhor que o cara seja mais barato... 3 primeiros anos ele jogou muito bem. O problema é que os 3 primeiros anos estão mais longe. Ele tem 7 anos de carreira. Exatamente. E aí, é a conta que o Sean McVay tem que fazer. E do jeito que ele é pragmático, a gente meio que já sabe o que ele vai preferir. Por quê? Jalen Ramsey já passou pelo sistema dele. Jogou, foi campeão lá. É verdade. Ele vai sair mais caro? Vai. Mas provavelmente, como não tem uma fila de times correndo atrás do Miami para pegar o Jalen Ramsey, o Miami vai ter que entubar uma parte desses contratos, vai ter que ajudar a pagar. E, em contrapartida, o Jair Alexander, ele tá solto no mercado, mas você fica sempre com essa dúvida. Porque o Jalen Ramsey ele vai ganhar 20. O Jair Alexander parece que estava querendo 17 e o Packers não quis pagar. Quanto que ele vai querer de outro time? Ele vai ficar em campo? E quando ele estiver em campo, ele vai sair correndo lá, fingindo que é capitão para bater o cara ou coroa e pedir a coisa errada na hora que ganhar o cara ou coroa? Foi o que ele fez no Packers. E ainda vai no vestiário dar entrevista como se estivesse tudo bem, não tem problema nenhum. Então, tem esse outro agravante. Do jeito que o Sean McVay é pragmático, eu acho que ele gasta mais se ele precisar,
e leva o Ramsey, ou não leva ninguém, porque o Jair Alexander não parece muito o perfil de jogador que o pessoal do Rams gosta de trabalhar. Mas que ele vai ter vaga aí, vai. Estão falando até do Vikings, porque Vikings sofre um pouquinho na mão dele. Os meninos estão acostumados a jogar com a marcação do Jair Alexander, eles sabem o tanto de dificuldade que o cara consegue promover, então dizem que o Vikings é um dos candidatos também. Agora, não sei se pro Ramsey acaba ficando o Rams ou continuar em Miami, porque tendo a opção do Jair Alexander, talvez alguém prefira, né? Então, aí complicou também pro holdout do Ramsey, né? Complicou. Então, complicou. Essa chegada dele por lá, pela essa free agency, deu uma bagunçada desse cenário de corner, que é a posição, por exemplo, que o Miami mais precisa. Não dá pra gente entrar na temporada com Kader Kohou de principal cornerback, não. Tem que pegar alguém. Nem que seja voltar com o Ramsey. Pior que o Ravens também tá precisando de corner. E tem os calouros lá, os calouros estão indo bem até. E o Lamar é meio passe do Jair Alexander, já postou coisa junto. Então tem essa sombra pairando lá por Baltimore, mas eu acho que eu não quero não, viu? De dodói, de cornerback, já chega o Marlon Humphrey lá. O Isaac tá falando aqui que é capaz do Alexander ir pra Filadélfia. Aí é bom, é um piroca pra o time que é campeão, já bagunça o vestiário, aí nós gostamos. Eles gostam do doidinho lá também, né? Pois é. Daqui a pouco a gente vai falar de um deles. O Eagles também não tem tempo ruim, né? Não importa, se produzir, tá dentro. Daqui a pouco a gente vai falar do Eagles e de um cornerback que saiu de lá, e às vezes vai saber, que vai abrir a vaga pro Jair Alexander. Apesar de que eu não ouvi ninguém cogitando o Eagles não, viu? Para fechar o nosso headlines, uma renovação interessante, passou meio abaixo do radar. Parece que não tem nada de muito curioso, mas tem. Porque foi 1 ano depois da última renovação. Rashad Bateman, hoje o recebedor número 2 do Ravens, ele renovou no ano passado por 2 anos e 12,8 milhões. Então uma média de 6 milhões aí por ano. Jogou bem, se manteve saudável. Mais um que também sofreu com lesão no começo de carreira. E essa semana saiu a notícia que ele renovou por 3 anos e 36,75 milhões. Então aumentou o tempo de contrato e dobrou o salário. Desses 36,75 são 20 milhões garantidos. Por que será que o Ravens fez isso? 1 ano depois da primeira renovação. Aí reza a lenda que como ele se manteve saudável, ele jogou bem, o agente foi lá no Ravens e falou assim, pro que ele produziu, 6 milhões e 400 por ano tá pouco. Vamos aumentar esse salário aí. Aí o Ravens virou e falou assim, beleza, vamos, mas testa o mercado, vê se alguém tem interesse, para pagar o que você acha que é justo, e se tiver, você volta e me avisa. E eu acho que o Ravens estava meio que confiante de que não ia ter muita procura. E parece, os reportes aí de bastidores dizem, que tiveram 3 times interessados. Primeiro o Cowboys, antes de fechar o George Pickens. Parece que o Cowboys consultou o Ravens sobre uma possível troca, se interessava. Depois, o Patriots e o Packers teriam interesse em contratar o serviço do jogador. Aí o agente voltou pro Ravens e eles falou assim, não, beleza, então para continuar aqui é o quê? É 12 por ano, vamos fazer uns 36, 20 garantido, uns bônus aí no final, uma luvinha, todo mundo feliz. Fechou, continuou em Baltimore. Então você imaginava que o Rashad Bateman teria tanto mercado? Sinceramente, Ticas, não. E você tem que falar, ser honesto com o ouvinte da NFL, etc., que ele é o terceiro wide receiver, né? Mark Andrews. Eu acho que o DeAndre Hopkins não... o Andrews. Mark Andrews, porque o primeiro é o Mark Andrews. É verdade. É o Tyrande. O Tyrande, na verdade, é o wide receiver do seu Lamar. Mas, realmente, o Bateman, até pela presença de outros recebedores possíveis, não tem tanto destaque, mas ele é um cara muito confiável, cara. E aí é o que a gente aproveitou esse leverage que ele teve, né? Usando o inglês necessário do Magal. Por quê? Ele teve a vantagem de, como o cara se manteve saudável durante a temporada, fez algumas recepções bacanas em horas decisivas da temporada. Então, o Bateman não é aquele Exatamente. Ele não tem números estratosféricos, mas ele tem aí eu não vou lembrar a estatística certa, mas um grau de separação e recepção para terceira descida, que converteu em primeira, que é disparado o primeiro lugar do time, assim, no ano. Exato. Então, aí é aquele cara que o scout tem que olhar com carinho, porque é o cara, de novo, inglês necessário, clutch, né? Na hora que você lança a bola para ele em
jogadas decisivas, ele vai lá e pega a porcaria da bola. Não dropa como o meu anão rapidinho, né? Dropou o ano passado inteiro, o Tyreek Hill. Não adianta nada você ser espetacular, conseguir 10 km de distância se você dropar a bola. Então, o Bateman tem essas vantagens. E aí, o jogo dele casou com a vantagem de mercado. Porque o Patriots realmente estava desesperado atrás de qualquer tipo de wide receiver. Então, obviamente, o agente dele foi esperto, deve ter ido primeiro no Patriots, né? Ainda deu uma sorte que botou um grande mercado, o America's time aí, o Cowboys, que ainda não tinha fechado com o George Pickens no meio do mix. E o Packers, que, sinceramente, eu não sei porque o Packers está procurando o wide receiver, porque eles têm bons talentos por lá, né? Perderam 2 ou 3 jogadores, isso é normal, mas tem gente boa para lá para poder ser alvo do Love. Mas vamos dar crédito aí a CT do Baltimore Ravens. Eu não me desfaria do Bateman agora. O Packers é um caso muito curioso, né? Porque tem uma meia dúzia de wide receivers, draftaram mais 1 ou 2, todos muito talentosos, e parece que não tem um que assume aí o papel de ser o principal, e fica um rodízio meio estranho. E aí, vamos lembrar, no passado o Romeo Doubs estava dando chilique aí, que não estava recebendo bola, ameaçou sair do time, aí depois acalmou e voltou. O Christian Watson, coitado, não consegue ficar em campo difícil, também, né? Sempre uma lesão, então complicado, e podia ter mais um aí nessa salada. Agora, é interessante também, a gente sabe que o Baltimore é um time que tem o hábito de negociar bem, de fazer as coisas bem feitas, que não deixa muito espaço para fofoca. Isso tudo rolou, a gente nem estava sabendo. A gente foi descobrir depois que saiu a notícia da renovação. Porque se fosse outro time, o cara já começa e vai no Twitter, e fala mal do time, e faz piada, e reclama do time, e manda like para outro time, né? Post de parça dele que joga em outro time. Então, ele fala no vestiário logo depois da última partida. Pois é, a gente vai chegar nele também. Então, quando tá tudo sob controle, é assim, negociaram, fizeram uma negociação, foi considerada justa, renovou, e não teve fofoca de rede social interferindo nos números na negociação. Assinou, acabou. Né? Trabalha e trabalha é o GM do... Trabalha o nosso carecão, e ainda faz cosplay de ruptura no vídeo de lançamento da tabela. Esse é o cara. Boa noite pro nosso Fabiano Bispo, também garantido no jogo com a gente em São Paulo esse ano. E o Guilherme também mandando seu boa noite, rapaziada. O Guilherme, que é um dos 3 que sempre comenta, eu nunca sei qual que é qual agora. Abraço para ele. O primeiro Guilherme da noite chegou na área. Passado headlines, como hoje começaram os mandatórios para os outros 30 times que ainda não tinham começado, os mandatórios minicamps, bora pro treta pra gente falar das ausências e presenças inesperadas. Teve presença inesperada também. Bora de treta na TL. Comenta aí se vocês estão gostando da nossa presença na vinheta aí agora, que é o novo estúdio, ele... Eu ainda não acertei o jeito de tirar, mas eu acho que agora eu descobri. Tá? Depois eu vou tentar de novo. Na próxima, né? Ou se vocês querem que mantenha. Ó, agora foi sem querer, essa aqui foi errado. Tá? Depois a gente vai dançando as vinhetinhas. Ó, hoje, nessa terça-feira, os últimos 30 times que ainda não tinham começaram o seu minicamp obrigatório, aquela parte ali que agora não é OTA, não é voluntário. Porque quando é voluntário já é uma fofoquinha. Hoje é obrigatório, jogador não compareceu, ele é multado. Tem diferentes valores, eu acho que segue de acordo com o índice do valor de contrato, mas é a hora que os caras que estão insatisfeitos demonstram sua insatisfação, tal qual o nosso Magal, ausente mais uma semana aqui no minicamp obrigatório da NFL etc. Tem gente que perde um carro popular brasileiro por dia? Tem, né? Cara, mas pra eles não faz muita diferença. Até mais, tá? Tem... eu não sei se é o Trey Hendrickson, eu ouvi alguém que a multa por dia perdida era coisa de $104 mil. Então... já dá uma SUV bacaninha, né? Dá pra comprar um elétrico aí desses SUVs maneiros, tá? Você conhece bem. Então, algumas presenças, de certa forma, inesperadas. Kirk Cousins, que tá querendo ser titular, mas não tem muito pra onde ir, acabou indo lá, vamos lá, não vou tomar essa multa não. James Cook, que falou muito legal essas presenças aí, Ticos, porque o cara fica fazendo?
Você imagina que ele dá um alô pra galera, dá uma malhada lá. Cara, o Cousins e o Cook, eles treinaram. E o James Cook, inclusive, virou e falou assim, não, tô aqui porque eu acho que é importante, né, pra me manter em forma. E aí depois ele ainda virou e falou assim, e porque eu gosto muito do meu dinheiro. Então esse aí tá... Ele ainda tá no contrato de calor, não conseguiu a renovação ainda, a multa pesa mais. O Kirk Cousins não, que ele já ganhou na carreira. Se ele tiver que entubar a multa aí pra poder forçar a barra pra sair do time, ele pode. Mas só que eu acho que ele mesmo entendeu o contexto dessa tentativa de saída. Não tem muito pra onde ir. Inclusive, pra ele se manter em forma, é importante ele ter os snaps lá, mesmo que poucos no training camp, já que ele é reserva do Penix. E ele tem que esperar que os outros quarterbacks nos outros minicamps e futuramente no training camp em julho vão se machucando. Tem alguma lesão do titular. Não, e aí ele tá na mesma pegada que eu, Tico. Se ele parar uma semana, fudeu. E ainda mais com o Aquiles também meia bomba, né? Mas quem? Micah Parsons também se apresentou, falou que tá tudo bem, tá negociando, mas que ele não joga só pelo dinheiro, que ele joga pelo time também. Então, tá lá, mas eu acho que aí ele se apresentou, mas não treinou. Sentiu uma dor na lombar e não foi pro campo. Né? Daquele jeito, mas tá lá. E o Tyreek Hill, depois da cirurgia no punho, tá lá treinando em Miami. Esse aí eu confesso que eu achei que... Você também ficou surpreso? Surpreso. Eu achei que ele ia, até por conta da cirurgia no punho, aparecer faltando 2 semanas para poder começar a temporada. Eu também achei que ele só ia, se fosse, aparecer no training camp, mas já tá lá. Então, realmente, parece que tá querendo limpar a barra do chiliquinho do final da temporada. Às vezes tá querendo voltar com o pet de capitão na Jersey pra começar a temporada. Operação, quem me conhece sabe, em franco andamento. Franco andamento. O PR, assessoria de imprensa do cara, tá trabalhando firme. Vamos ver até quando. Agora, as ausências que também foram esperadas, não surpreendem ninguém. Terry McLaurin, tá pedindo mais dinheiro lá no Commanders. TJ Watt, que a gente já falou aqui várias vezes sobre a renovação. Jalen Ramsey, que a gente falou lá no início. Jonnu Smith, que é mais um do Miami que tá nesse imbróglio aí de que o time quer que ele seja trocado, ele não tá querendo muito ser, e aí também não foi pro treino. E o Trey Hendrickson, que tá nessa briga com o Bengals desde que acabou a temporada passada, e nada de renovação. Até aí todo mundo meio que esperado, não tem nenhuma surpresa. A surpresa é do próprio Bengals. Um abraço pro nosso Arthur. O defensive end calouro, Shemar Stewart, continua fora dos treinos. Ele já não participou dos treinos voluntários. Chegou ao minicamp e ele não tá sendo multado, ele não tá perdendo nada. Se ele não assinou o contrato ainda, ele alega que o time excluiu uma garantia em caso de lesão do contrato dele de calouro. E que isso não é o praxe. Que todos os outros calouros de primeiro round assinaram bonitinho com uma garantia de caso de lesão. E que o Bengals tirou essa garantia em caso de lesão do contrato dele. E que sem essa garantia ele não vai treinar, não vai a campo. Falou que ele tá doido pra treinar, que tem muito tempo que ele não tá correndo nada dentro de campo, mas que sem essa garantia não tem jeito e o agente dele apoiou. Não só isso, hoje ele foi dar entrevista e ele já partiu pra crítica pública ao time. Já tá falando que eles estão interessados em outras coisas, não estão interessados em ganhar. Então o cara já chegou no time, escolha de primeiro round, gente. 17ª pick do ano. Já chegou no time assim. E com isso temos um novo precedente, né? Um calouro. Não, chegar no minicamp sem um contrato, não só ele, tem outros 4 aí que chegaram também, mas que se recusou a ir pra campo treinar, é inédito e ele abre um novo precedente nisso aí. Ticas, e o Bengals já não tem a maior fama do mundo de pagar jogador, de querer dar garantias pro atleta. E nós aqui do NFL, etc., temos essa estranha mania de ficar do lado do trabalhador. Nesse caso, são trabalhadores milionários, que são os atletas da NFL, mas são trabalhadores ainda. E sem essa garantia, realmente, Ticas, vamos lá, novamente, a gente explica. No futebol americano, você sempre está a um snap de machucar. Seja uma auto-infligida lesão, né? Aquela muscular, tendão, ligamento cruzado e que tais, ou uma pancada que você cai desacordado com uma concussão, e aí vai perder semanas, vai perder meses, ou até mesmo virar a gelatina do seu cérebro. Então, sem essa garantia de contusão,
o cara não pode realmente entrar em campo num esporte tão físico. E mais, o Stewart já é uma segunda geração de jogadores que puderam receber dinheiro no college. Então, já tinha seu patrocíniozinho ali, já tem uma graninha guardada, já é um cara que está acostumado a negociar contrato, né? Porque os caras vão fazendo isso e vão ficando mais habilidosos também, com os agentes um pouco mais afinados, com o que a pessoa já conhece. Então, a gente vai ver isso acontecer mais vezes, e os times da NFL, que antigamente conseguiam passar essa aí pro vendedor de seguro, pelo menos jogar uma temporada na NFL, não vai passar mais, ainda mais numa posição tão crítica quanto DE. No caso, você está vendo aí o Trey Hendrickson também já negociando contrato com o Bengals, né? O problema é ser o Bengals. Porque se fosse um outro time, a gente tava falando aqui, o cara nem entrou em campo ainda, tá se achando mais do que deve, é uma diva e tal. Por quê? Eu vi uma parte da imprensa meio com o pé atrás com essa história da cláusula. Só que eu não entendi muito bem, não ficou muito claro se esse pé atrás é porque outros times também já fizeram essa coisa de um contrato sem a garantia por lesão, ou se o praxe realmente não ter essa garantia é uma coisa que o Shamar Stewart está pedindo, que não é praxe dos outros. Eu não entendi muito bem qual que é o lance. O fato é que isso veio a público como um cara que é calouro e que já tá de holdout. É difícil isso não acontecer com a primeira escolha do draft. É muito difícil você não ter uma garantia para sua primeira escolha do draft. Ali é o seu principal tiro nas escolhas inteiras. É o cara que você mais estudou. Não vem falar que você estudou da terceira rodada lá, não, que é mentira. O cara do scout lá pode ter estudado. O GM não sabe nem que nome que o cara draftou. O foco é o primeiro round, né? O foco é o primeiro, segundo round ali, que você tá... troca pra cima pra poder pegar o cara que você quer e tal. O foco ali, a primeira pessoa que você vai draftar no draft não ter uma garantia de lesão é estranho demais. Até porque quase todos os contratos da NFL eles têm um mínimo garantido ou alguma coisa no sentido do jogador machucar. Ainda mais com o calor que tá chegando na NFL. Né? Você vê que a gente cria pessoas conscientes aqui. O nosso Arthurito tá comentando aqui que o Bengals sempre tem problemas nos camps, seja no mini ou no training camp, é impressionante, mas que tá errado. Tem que dar garantia pro menino. Mas não custa, né, Ticas? Porque o salário, o impacto que ele vai ter no cap, ele já é conhecido desde antes do draft. Fosse ele o Shamar Stewart, fosse ele sei lá, o Tom Brady, que eles draftassem lá. Ia ser, o contrato escolar é meio padrão. Então, eu acho que é um precedente que será aberto e que será mais usado para posições de mais valor. Vai que o menino começa uma nova revolução aí na NFL. Pô, se for isso é bacana, né? Mas aí o nosso Arthur que nos perdoe, né? Vindo do Bengals, infelizmente, a gente não pode falar que a gente, de certa forma, se surpreenda. E eu tô curioso para ver como que vai acabar esse imbróglio, porque realmente é muito curioso, né? E aí você vê dois caras, né? O cara que você draftou para poder ser o futuro da franquia na posição e quem já é a realidade na franquia, que é o Trey Hendrickson, negociando aí, ó. Então você tem, no caso aí, você já tem o primeiro string e o segundo string, o reserva dele. Quem que vai jogar? O terceiro? O Bengals vai botar em campo o cara que jogou 4 snaps nas últimas 2 temporadas? Não é Edge Rusher, porque ele é inside, mas nesse meio de caminho ainda cortaram o Jermaine Pratt. Um dos bons linebackers. Ou seja, não é a primeira prateleira, mas é bom, cara. A implicância do Bengals é com a DL, é isso? Cara, que doideira, né? O cara do Bengals não gosta de DL. Será que o GM tá pensando assim, cara, eu já gastei tanto com Burrow, Jamar e T. Higgins, e eu não vou pagar mais ninguém? E foda-se, vai todo mundo embora? Cara, que doideira, né? Doideira e complicado. Uma gestão assim, o pessoal lá no NFL de diretoria mais cedo, faça parte você também, apoia.se/NFL, etc., tava repercutindo essa notícia, e o pessoal tava falando assim, cara, será que até quando o Burrow vai topar jogar num time que é administrado desse jeito? Porque quando você... tudo bem, tá ganhando seus 54 milhões de dólares por ano, não pode reclamar. Mas se o cara se preocupa minimamente com o legado, se ele quer ser campeão, se ele quer ser vencedor, ele deve olhar pro time na mídia o tempo inteiro só com, cara, calouro fazendo holdout.
O líder de SEC da liga não consegue renovar. A dona, a herdeira, na verdade, que é vice-presidente de alguma coisa lá, tem um cargo lá, mas futura herdeira do time, falando que o Trey Hendrickson tinha que sorrir. Em alguma hora ele tem que achar bom a oferta que o Bengals fez. O Burrow, em algum momento, ele pode olhar e falar assim, aqui não vai dar, vou ter que seguir outro caminho. Aí fazer o Kurt Warner da vez e caçar outro rumo, porque vai chegar um ponto que o torcedor não larga, né? O torcedor fica puto, mas não larga. O jogador tem esse período de carreira aí pra poder render, que ele sabe que é a janela, ele pode chegar um momento e falar assim, e já pensou Burrow e Ja'Marr Chase? Aqui a gente não fica mais. Ou você troca pra conseguir alguma coisa, ou a gente não entra mais em campo, pode multar, pode fazer o que quiser. Já pensou? Burrow e Ja'Marr Chase pulando pra um outro time junto? Cara, parece, hoje, em 2025, parece uma doideira, mas se o Bengals não abrir o olho, sei lá, hein? É verdade. Carlos César, nosso Shark na área, mandando seu salve, pedindo pra gente tirar o Magal do castigo. Não. Magal está de holdout, negociando contrato. Inclusive, deve estar pedindo cifras estratosféricas porque o nosso front office não está querendo pagar. Inclusive, nós pagamos o garantido por contusão. Ele já se contundiu participando desse podcast aqui e ficou no time. Pois é. Nosso Arthurito lamenta que o Bengals nunca paga ninguém, quando decide pagar, tá perdido. Então segue o baile. Infelizmente, times disfuncionais fazendo coisas disfuncionais. Tica, só para poder dar uma passadinha por aqui, o Ramsey, a gente já comentou o caso dele lá, o John Smith é aquele caso do outro episódio que eu falei, ele pode desencadear uma cascata aí, se trocarem ele, o Miami buscar trocar com a das Falcons, né, pelo Kyle Pitts. O TJ Watt, que dessas inovações parece que ser a mais complicada, porque ele quer ganhar uma grana que talvez ele não esteja no patamar de ganhar por conta da próprio físico dele, mas que merece ganhar, porque segurou essa bomba dos Steelers nos últimos anos, e o Terry McLaurin merece ganhar o que ele pedir. Se ele pedir a casa do Jayden Daniels, o Commanders tem que dar para ele, porque esse é o cara que é da franquia, a cara da franquia do Commanders é o Terry McLaurin. Carangou nesse time, afundando, sendo trocado de dono e tal, e só tinha ele lá para poder jogar. Finalmente deram QB para ele jogar, não é possível que não vão pagar o cara. Eu também acho que não. Eu tô botando fé nessa nova gestão do Commanders, e eu acho que esse aí, de todos, eu acho que é o que tem mais cara só de assim, vamos fazer a dança do holdout e a dança da renovação, né? Eu não vou... Aí eu dou entrevista e você vai, mas... Eu não acredito que isso caminhe para um holdout mesmo de training camp, nada disso não. Acho que é só parte da dança. Os outros, eu fico com o pé mais atrás, principalmente o John Smith e o Jalen Ramsey. Eu acho que a situação do Miami tá um pouco complicada aí de saber que os caras... Na verdade, o John Smith é o contrário, né? Ele quer ficar. E o time quer trocar. E o Jalen Ramsey, os dois querem que seja trocado, mas aí tem que combinar com os russos, né? Porque se ninguém quiser levar o cara... O contrato é muito. Tá complicado, Faltou mandar um salve aqui pro nosso Omar. Chegou para acompanhar as lendas. E deve ter chegado num outro podcast, porque aqui só tem nós mesmos, né, ué? Contando lendas, né? A gente conta as histórias de vez em quando. As lendas contadas, pode ser. Não sei o que tá acontecendo com o bracinho dos meninos da UFC Sul, tá? Os quarterbacks da UFC Sul. Eu não sei se é porque lá é mais calor, aí desgasta mais. Por quê? CJ Stroud foi poupado lá nas OTAs porque o ombro cansou, né? O DeMeco Ryans ficou naquela de responder, o pessoal começou a pressionar, ele dava uma escapada, mas aí parece que realmente foi só aquele excesso de carga logo no início ali dos treinos, e aí preferiu ser poupado, chegou no minicamp hoje e já lançou. O Trevor Lawrence também, depois do primeiro dia de minicamp, parece que desgastou o bracinho e agora tá poupado, tá com snaps reduzidos para não ferrar o ombro. E o Anthony Richardson, meu Deus do céu. Esse aí, peraí, isso eu ia falar, peraí, ele cansou o ombro? Cara, se você me falar que ele cansou o ombro, o dele é pior. Ele já não tinha a titularidade garantida. Tanto o Shane Steichen quanto o GM, o Chris Ballard, tinham falado que ia ter divisão de snaps com o Daniel Jones para decidir quem que ia começar a titular. Então ele já não estava garantido, até porque a impressão do ano passado com ele falando que estava cansado no meio do jogo pegou muito mal para ele. Eu acho que a galera ainda não engoliu essa história.
Quando chegou pra treinar, não foi minicamp, foi semana passada, era OTA ainda, era treino voluntário. Ele foi declarado com a mesma lesão que tirou ele do resto da temporada de calouro, lá em 2023. A AC Joint. AC Joint é qual parte do ombro aí em português? Eu não sei. Tá, essa tradução eu vou ficar te devendo. É sempre o manguito rotador, gente. Deve é o ser manguito. É o manguito. Não interessa o que é o manguito. Por enquanto não tem prazo de retorno. Parece que ele procurou o médico lá das estrelas que operou os Aquiles, tanto do J.K. Dobbins quanto do Aaron Rodgers. Já tá atrás de uma terapia alternativa aí. Então não tem certeza nem se ele volta a tempo do training camp em julho e agosto, nem se ele consegue chegar na temporada. E parece, tudo indica que com isso, o Daniel Jones, que vai estar disponível para treinar esse tempo inteiro, tudo caminha para que ele seja realmente o titular da semana 1 do Indianapolis Colts. Então, perguntas. Primeiro, Daniel Jones poderá salvar a carreira? Saberá aproveitar essa oportunidade e ter um renascimento aí depois da sua saída traumática de Nova York? E o Anthony Richardson está cada dia mais cumprindo a promessa de realmente ser um dos maiores busts aí, um dos maiores foguetes molhados da história do primeiro round? O Daniel Jones, ele pode cumprir um papel que a gente raramente não vê em filmes de sessão da tarde, né? Que é o famoso, o cara vai, tem uma última chance num time gigante, no time do coração, no time que foi draftado, aí ele fracassa, e aí tá na hora da redenção. Ele vira o jogador que ele sempre deveria ser no New York Giants, no Colts, né? Mas aí ele não tem OL no Colts pra fazer isso, então acho que não vai ser muito por aí, não. E o Richardson, essa contusão dele explica muita coisa do estilo de jogo dele lá. Porque, vamos lembrar, o Richardson é aquele cara que o ano passado inteiro eu fiquei falando assim, meu irmão, se esse cara não soltar a bola rápido, se esse cara parar de pensar 5 vezes em correr antes de lançar a bola na NFL, ele não vai vingar. Ele não é o Lamar Jackson, ele não é um cara com tanto talento para poder fazer a diferença com as pernas. Ele estava num ritmo diferente do jogador que ele deveria ser na NFL. Isso, se ele já estivesse sentindo o ombro, se ele já estivesse machucado, explica muito dele não lançar a bola, dele segurar a bola demais, mas também explica muito do quanto de pancada que ele tomou, que pode ter agravado, inclusive, essa lesão. Porque aí a pancada vem, você não sabe o jeito que vai cair, quando é que ela vem no ombro e tal. Então, explica bastante coisa quanto o Anthony Richardson. Mas, de novo, acho que o problema é um pouco mais profundo do que isso. O Richardson não conseguiu se adaptar à velocidade da NFL, ao tanto que o jogo é mais tático e as leituras de defesa. Acho que foguete molhado é até muito, tá? Pro Richardson, Ticas. Acho que ele é só papelão mesmo, mala de papelão na chuva. Aquela coisa, né? A gente entende que, inclusive quem tava dando uma entrevista essa semana, acho que foi o Kevin O'Connell, head coach do Vikings, falando, né, que ele agora é um guru de quarterbacks, né, reconhecido, e falando que é mais provável um time ruim estragar a carreira de um quarterback novato do que um quarterback novato não corresponder à expectativa de um time ruim. Então, que na verdade é o contrário do que a gente imagina, né, que é um time que faz com que o cara seja um bust, não a falta de talento, que o cara chega num ambiente aí disfuncional e tem que se virar. Nesse sentido, eu fico com pena do Richardson, apesar de ser uma escolha muito alta de primeiro round, era um cara que todo mundo sabia que tinha que ser lapidado. E ele mostrou uns brilharecos, principalmente passe de longa distância, aquela coisa que ele não tem que ser muito preciso, né, que o braço do cara é um canhão, o cara é muito forte. Ele parece ser um cara maneiro mesmo, apesar de ter dado esse mole aí. Parece ter um pouco de maturidade. E realmente o Colts não se mostrou o ambiente mais saudável para ele se desenvolver. É diferente, eu acho, do Bryce Young. Naquele momento que a gente estava cravando aqui, um abraço para o nosso Anderson Zanforlin, que o Bryce Young era um bust, é porque ele teve oportunidades, ele estava dentro de campo, ele foi titular a temporada inteira, ele começou a titular a segunda, e ele parecia que tinha alguma coisa que não estava clicando ali. Ele não estava conseguindo entender e não estava conseguindo mover o ataque do jeito que era necessário. Ele estava alinhando atrás do right tackle, né?
Ele teve esse momento que você faz questão de lembrar. Portanto que ele tava perdido, pô. Na segunda temporada, não é na primeira, né? Não, mas do tackle também exagera, do guard, pô. É do guard. Tackle de pessoas ficar dois pra fora. É porque ele tava no gap dos dois. Ele tava perdido, Mas enfim, foram 2-3 semanas no banco e ele voltou outro cara. Né? Só que ninguém questionava a ética de trabalho dele. Ninguém questionava questão de vestiário. O Richardson é outro papo, né? Por conta de ter pedido pra sair, porque tava cansado. Então uma imaturidade aí que eu acho que pesa muito contra. E eu acho que, não só no Colts, eu acho que até pra tentar uma oportunidade de outro time tá complicado. Porque eu não acho que um outro guru de quarterback vai olhar e falar assim, não, manda pra cá, que ele vai sentar no banco pra aprender como é que trabalha, vai sentar aí no banco do meu veterano, vai ser o backup, e eu vou fazer esse cara jogar bola. Eu acho que nesse terceiro ano, mais uma lesão, mais a postura, mais a atitude, eu acho que esse aí a gente já pode cravar. Eu não vejo uma reviravolta igual a gente parece que está vendo com o Bryce Young. O momento do Bryce Young, na verdade, vai ser consolidado essa temporada agora, 2025. Mas tudo caminha para isso. Eu acho que o Anthony Richardson é daí para concessionária de automóveis. Não, dito isso, Anthony Richardson, próximo quarterback do Jets. Mas voltando aqui, porque adora. É um bom reserva pro Justin Fields. Então, o Jets adora. Mas falando um pouquinho até do que eu citei antes com relação ao Daniel Jones, não adianta nada um cara que já num ambiente completamente cagado desse ter uma OL que segura tão pouco os adversários. Então isso vai fazendo com que ele tenha que apressar as leituras cada vez mais, tentar, e aí bate o modo desespero rápido no calouro e o cara vai abraçar a bola e vai sair correndo. Provavelmente isso prejudicou demais também a temporada. Se ele tivesse a benesse de ser um cara com ética de trabalho bacana e com um vestiário legal, até que o time que te draftou tem a tendência de apostar mais em você. Mas aí, né, com as atitudes dele, não dá pra defender, não. Cara, não dá. E como diz o nosso Nando, o quarterback quer jogar como running back, ainda tem isso, né? Além de ter esse problema, não se preserva muito. O estilo de jogo não deixa também o cara se estabelecer ali. E aí, a diferença da pancada, né? O cara se deu muito bem no college jogando desse jeito, quando chega na NFL, realmente a pancada ela é mais bruta. Ali é só gente que é carniceiro, não tem vendedor de seguro ali nas trincheiras. Não tem. Vamos ver. Eu acho que o Daniel Jones merece uma segunda chance. Seria lindo, né? Ô, Magal, você tem que voltar só pra gente ver a sua carinha, né? Os jogos do Colts. Nosso Daniel Jones arrasando. Mandando saudades, um beijo pra esse beijo maravilhoso. Essa é boa também. Segundo ano consecutivo que o Lamar Jackson não bate a meta de 80% de frequência nos treinos voluntários do Ravens. Mas peraí, naquele ano que ele tava gigantesco, ele também não bateu a meta? Não, naquele ele bateu porque foi 3 isso que eu ia falar, tá vendo? Aí, às vezes é ruim, porque quando ele tava gigantesco, ele jogou pior. É o segundo que entrou com essa meta depois da renovação, né? É o segundo minicamp, na verdade nem minicamp, era o OTA ainda, que tinha essa meta. Dos treinos voluntários, ele tem que ter 80% de frequência para garantir $750 mil de bônus. E mesmo assim, ele não quis treinar. E esse é um cara que não gosta de trabalhar, né? Então você pega aí, 2 anos, $1,5 milhão, porque não bateu 80%. Cara, e os OTAs, juntando tudo, acho que são 9 dias de treino. São 3 fases de 3 dias. Sendo que algumas datas são dispensadas. Você pega 80% disso, ele precisava ir só em 7. Se tivesse mais um dispensado ou outro aí, ele tinha que ir 5 ou 6. Então a gente está falando aí de meia dúzia de dias de treino para ganhar $1,5 milhão de bônus em 2 anos. E ele preferiu não bater a meta de 80%. Sem falar que para isso, ele, a essa altura do campeonato, ele não está parado. Ele está treinando também por conta própria. E se ele dá um azar de lesionar por conta própria, vai ver o problema no contrato aí, a letrinha miúda, sobre se lesionar fora das instalações da equipe. Cara, eu vou te falar, a gente normalmente toma o lado do trabalhador aqui. Ele é meu quarterback. É difícil, tá? Meia dúzia, 7 treininhos aí no ano, para $1,5 milhão. Ah, mas vai ganhar 50 e tantos milhões assim mesmo. Ok.
Mas é 1,5 milhão, cara. Meia dúzia de treinos. Fora, sem entrar aí, o Chris Sims cornetou ele aí, viralizou na internet. Fora a questão de você estar todo ano chegando no playoff, dependendo de qual rodada, perdendo para Mahomes, perdendo para Josh Allen, será mesmo que essa meia dúzia de treino de pijama aí sem pad não faz diferença? Conhecer os seus recebedores novos, o DeAndre Hopkins está lá, os calouros. Eu tenho dificuldade de entender, tá? Ô, Ticas, eu não posso no lugar dele, não. Eles me pagam isso. Eu só ia treinar, acabou. Aí uma vez na vida dele também, eu só ia uma vez. Não precisava ser 2 anos seguidos, $750 mil, resolvi muita coisa aqui nos lados da Princesa de Minas. E tem gente que pagaria para treinar nas instalações do time, né? Tem gente aí, ó, vê o Dallas Cowboys, o pessoal vai lá malhar junto com eles, né? O pessoal que faz turismo enquanto eles estão malhando. Então, tem gente que paga para poder fazer isso. Eu também não entendo muito, mas no ano que ele estava gigantesco, que ele foi, isso acabou prejudicando ele lá na frente, né? De alguma maneira. Ele deve ter alguma superstição, Ticas. Só posso entender nessa parte. Não, agora que você falou, eu acho que o único critério que eu acho que seria minimamente justificável, assim, que talvez eu entendesse, se tivesse algum estudo mesmo, uma preparação física muito específica, que o coach personal, trainer dele, falasse assim, cara, não vai pra campo lançar, sei lá, eles lançam um pouco, mas lançar 40 e poucas bolas por dia nessa época do ano. Não vai fazer isso. Vamos continuar a nossa preparação aqui de fortalecimento, de igual a gente viu na série Quarterback com Patrick Mahomes, de flexibilidade, porque a gente precisa desses meses para você chegar em agosto no training camp voando e para você não ter problema. Eu acho que é o único critério que aí faria sentido ele virar e falar assim, ok, eu quero ser campeão, eu quero ir mais longe. Então eu prefiro abrir mão desses 750 mil de bônus para eu poder me preparar do jeito que eu acho que vai ser melhor pro meu corpo. Só que eu acho que não é por isso que ele não tá indo, não. Até porque se fosse, a gente já sabia, porque ele já tinha falado em algum momento, né? Olha, eu realmente tenho esse bônus. Eu acho que isso vai ser uma questão quando ele voltar. Né? Eu não lembro como que tava nessa fase aí do ano passado, mas eu acho que quando ele voltar, muito provavelmente... E assim, a gente sabe que na prática... O ano passado tava a discussão de renovação, não, Ticas? Aí o pessoal... Não, esse é o retrasado. Já tá no terceiro ano já renovado, né? Tanto que já estão falando em renegociação de novo. Beleza. Tá renegociando. Eles chamam Gerson, os jogadores? O Lamar chama Gerson? Tem um pai dele, é o Marcão também? Ele vai, filho do Marcão. Só que no caso do Lamar é a mãe, que é a Marcona. É a Marcona. Que é a agente dele. Em relação a essa questão da liderança também, né? Tem alguma coisa subjetiva ali, de estar presente nos treinos, né? Junto, principalmente dos calouros e tal. Mas fez a opção dele. O John Harbaugh disse que o Lamar realmente não precisa, não importa. E realmente, ano passado ele não estava no minicamp, ele tomou a multa. Mentira, ele não está... Nossa, eu tô uma salada hoje, né? O que eu confundi aqui de OTA, minicamp, training camp, tá uma beleza. Mas devagarzinho a gente vai. Ano passado ele também não bateu os 80%, ele também tomou $750 mil de multa nas OTAs, nos treinos voluntários, tá? Só para esclarecer. E o John Harbaugh, quando perguntado esse ano, ele falou assim, ano passado não atrapalhou, aí ele tem uma campanha maravilhosa, o melhor ano da carreira dele, ano de MVP, que não foi MVP, mas tinha números dignos de. Realmente não atrapalhou. Objetivamente não atrapalhou, quando você vê a produção. Mas e o subjetivo? A liderança? Seja a parceria ali, o estar perto dos caras, conhecendo melhor os caras pessoalmente. Então, igual eu te falei, a única coisa que eu acho que eu aceitaria melhor é se fosse um estudo físico muito mirabolante aí, se ele tivesse um Alex Guerreiro da vida, igual o Tom Brady tinha, que virasse e falasse assim, não vai lá lançar 3 dias, 30 bolas por dia, não vai fazer isso. Porque o seu corpo precisa desse descanso. Aí tudo bem, mas eu acho que não é o caso. Pra terminar o nosso treta, essa é muito boa, tá? Época de treino voluntário, minicamp tem isso também. A gente sabe muito bem como é que funciona, né? Os reportes emocionados. Você abre a sua timeline aí, você que segue time, segue mídia de NFL, você vê aqueles lances em câmera lenta, geralmente com tempo bom, né? Tá na primavera, quase verão, galera lá sem pad, correndo levinha, aquelas rotas que não tem marcação num espaço de 30 metros próximo, e aí só os highlights de OTAs e minicamps. Então, pro bem e pro mal, na verdade. Sempre tem um tweet também, começou o treino aqui, ó, fulaninho de tal
lançou 7 interceptações direto. Foi isso que fizeram com o Sam Darnold semana passada, num treino voluntário. Não foram 7, mas saiu aquele tweetzinho de um repórter lá falando assim: o Sam Darnold começou a sessão do treino com 2 interceptações seguidas. Depois do treino, um repórter foi pro técnico Mike Macdonald e perguntou se ele garantia que o Sanda seria o titular absoluto do Seahawks na semana 1 da temporada. O Mike Macdonald ficou zureta, ele ficou injuriado, ele ficou contrariado, ultrajado. Ele disse repetidas vezes no meio da resposta que perguntar isso era uma loucura. Ficou maluco na hora de responder. Que com certeza o Sam Darnold seria titular na semana 1. Mas que mesmo assim, ele também faz questão de não confirmar, porque não é coisa que se pergunte nessa época. Não é num treino voluntário que ele começou com 2 interceptações que o Sam Darnold merece essa corneta da dúvida sobre a titularidade lá na frente. Wallace Matos, nosso Oli, você que já tem 30 anos de NFL nas costas, você que é jornalista de ofício também, além de diploma, eu que sou só de diploma, você acha que é realmente um absurdo imaginar que no training camp lá, um Drew Lock da vida, ou um Jalen Milroe da vida, eles não podem competir pela titularidade com o Sanda lá em Seattle, não? Você acha que o Mike Macdonald tem razão de ter ficado tão injuriado assim com a pergunta? O glorioso Mike Macdonald esqueceu quem é Sam Darnold, né? Que a gente teve 8 temporadas de Sam Darnold. Ele só foi esse quarterback bom, mais ou menos, no sistema do Vikings, ali o ano passado. De resto, ele era o Sam Darnold. Ele era uma classificação de quarterback. Quando você não queria falar que o cara é muito ruim, mas que ele se achava muito ruim, você fala assim, é o Sam Darnold da vida. Então, assim, ele tem uma etiqueta. Ele não dá para poder falar que ele tá muito na frente, mesmo de uma concorrência com o Drew Lock e John Milroe. Então, assim, não é muito, o Sam Darnold não é muito melhor do que eles, não. E mais, assim, se eu fosse o McDonald, eu me resguardava, porque essas contusões nos training camps são comuns. E aí pode ser que não seja o Sam Darnold por conta de contusão. O cara não perguntou ali para ele, ele falou para ele cravar que ele vai ser na semana 1 o titular. Mas ele não perguntou se ele pode contundir e tal. Então, é sempre bom você falar assim, ó... Na verdade, eu até falei errado aqui. Ele não bateu o martelo. Ele não se comprometeu. Ele ficou tão injuriado. Ele deu a entender, na verdade, que... mas temos uma nova... que ele tá garantido. Inclusive, a indignação dele era meio que pra falar isso. Só que ele não bateu o martelo, não respondeu diretamente, objetivamente. O Sam Darnold vai ser o titular de semana 1. Não, até porque também, de novo, vamos lá, é o Sam Darnold e temos uma longa caminhada. A resposta de assessoria de imprensa, né, vamos botar o Public Relations para poder funcionar aqui. É assim, temos uma longa estrada até o dia 7 ou 8 de setembro, que é o primeiro jogo de Seattle. E até lá, vamos manter os rapazes motivados. O Sam Darnold é o mais experiente da nossa QB Room, mas Drew Lock e o Milroe têm totais condições de serem os nossos titulares também. Vamos mantendo a competição ativa e logo antes da semana 1 nós vamos definir o nosso titular. Acabou. E você mantém todo mundo... você sabe que é o Sam Darnold, mas você não mantém todo mundo, não desmotiva ninguém. Então, realmente é difícil você ver reações indignadas de técnicos mais experientes, porque eles sabem que a imprensa está lá para perguntar. E você tem total liberdade de não responder. Mas você pode não responder respondendo. Jalen Milroe, como eu não acompanho o college, eu vou ter mais dificuldade de te falar se representa uma sombra. Agora, não. Se o reserva direto imediato QB2 for Drew Lock, aí eu acho que o Mike Macdonald ele pode bater o martelo e pode até ficar injuriado mesmo. Ele falou, meu amigo, olha meu banco. Olha quem que tem pra disputar a vaga aqui. É verdade. Essa revolta dele é pior pro banco do que pro Sam Darnold em si. Pensa bem. Eu tenho o Sanda, que fez uma campanha 14-3 ano passado em Minnesota. E eu tenho o Drew Lock, que é o Drew Lock. E eu tenho o Jalen Milroe, que dizem que é um talento a ser lapidado também. A gente tá falando do Richardson
agora há pouco, que é outro estilo de quarterback completamente diferente, né? Não é pocket passer e tal. Então, isso só que eu ouvi, tá? Nunca vi um snap desse menino jogando. Então, realmente, se você pensar na concorrência, Sanda tá garantidaço. Não tem que temer a concorrência, não. Tirando os casos, obviamente, igual você citou, de uma lesão, alguma coisa que o comprometa nesse sentido. Mas fora isso, não. Sanda, eu tô animado ainda com esse renascimento do Sanda. Eu acho que é um bom meninão aí pra ser titular no Seahawks. Pra alegria do nosso Lelinho. Vamos ver. Sei não, ele é ali. Sei não. Aproveitar que o nosso Eduardo chegou na área e vamos caminhar para o nosso encerramento. Hoje não tem TD ou Fumble, hoje teve muito papinho. Então o nosso encerramento vai ser com o glorioso, em homenagem à ausência do Magal, hein? Que papinho, hein? Ô simpático, para de formar caô. 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 Agora foi, hein? Que um beleza. Abraço pro Lorde Vinheteiro do NFL, etc. também. Como sempre. Ó, ouve essa. Participação no Dan Patrick Show. O Derrick Henry confessou ao apresentador ser um grande fã do Adam Sandler. Ao que o Dan Patrick, que também é parça do ator, rebateu dizendo que ia dar um jeito de incluir o running back num próximo filme do comediante. No dia seguinte, o próprio Adam Sandler gravou um vídeo confirmando a promessa, mandou aquele videozinho gravado ali pro Derrick Henry, só que ele estabeleceu uma meta. Pro King Henry participar de um filme do Adam Sandler, ele teria que bater 2.000 jardas corridas nessa temporada. Aí só para colocar um contexto, só tiveram 9 jogadores na história da liga que bateram 2.000 jardas em uma temporada e nenhum deles bateu 2 vezes. Então quem bateu foi uma vez só. E o Derrick Henry, inclusive, já bateu na época de Tennessee 2.000 jardas uma vez. Ano passado ele bateu 1921, foi quase. Aí, pô, se você vai convidar o cara pra fazer uma participação, achou maneiro que o cara é seu fã, qual que é a necessidade de colocar uma meta de jarda? Por que esse papinho do Adam Sandler? Ah, isso é só papinho, é só o início da promoção da continuação do filme que ele fez com o Terry Crews lá, que ele é o quarterback na prisão e tal, agora ele vai ser o treinador, né? Esse é um Só clássico. pode Esse eu não... Só pode ser. Como é que chama? Tem até que pesquisar aqui, eu esqueci. Deixa eu ver aqui em português. O treinador é o Burt Reynolds, né? E tem Peter King, tem Adam Schefter aparecendo como repórter da prisão. Tem uma galera da NFL, tem jogador que participa. Isso, tem a galera que é jogador, que ficou muito tempo na NFL e tal. Deixa eu pegar aqui a filmografia. É porque esse demônio aí, que o pessoal fala que é comediante também, lança um filme por ano. E aí pelo menos você descer a lista. Tem vários. Eu tenho que descer a lista inteira aqui. Aí, em português é Golpe Baixo. Golpe Baixo. Né? Filme de 2005. Que chama em português. The Longest Yard. Isso. Aí, que tem até o Chris Rock nesse filme, que faz um dublê de wide receiver e tal. O técnico é o Burt Reynolds desse time da prisão aí. E aí é o Mean Machine, que é o nome do time. E deve ser, vai fazer o Mean Machine 2, né? O Adam Sandler já tá selecionando. É início da promoção do filme. Ele gravou um vídeo meio que acordando no hotel e tal, fazendo aquela... Eu acho, o Lamar Jackson fez participação num filme aí recente também. Eu acho que é uma boa participação, porque sempre vai ter esse momento do Brutamontes chegar arrebentando tudo lá. Vai ter esse momento. E o Derrick Henry é um cara carismático também, um cara, apesar do porte, além do porte físico, né? Eu acho que ele ia se dar bem. Eu só não entendi, foi o papo de botar a meta. Ah, não, beleza, tá convidado, vai ser um prazer. Mas pra isso vai ter que bater 2.000 jardas. Eu não gostei desse papinho do Adam Sandler. Esse papinho aí é pra poder botar a marra de fodão. Ao outro papinho. O Derek Carr contou em entrevista ao David Ramsey, do FrontOfficeSports.com, que ele não se sentiria bem operando o ombro, ficando fora da temporada, mantendo seu contrato com o Saints e, por isso, embolsando 30 milhões de dólares às custas do time. Que ele decidiu, então, se aposentar para não se sentir um aproveitador, para ficar com a consciência tranquila. Ele usou na entrevista as expressões fazer a coisa certa, ficar com o coração em paz e nunca jogou pelo dinheiro.
Que papinho, hein, Derek Carr? Não, papinho demais. O papinho, tão papinho que ele não se importava em jogar 5 jogos por temporada e ficar ganhando a mesma coisa do time enquanto ele estava em campo e para a sequência de derrotas que ele sempre fez todas as temporadas lá. Aposto que ele não tivesse no Saints, tivesse num time que estivesse ganhando e tivesse lá nas cabeças, aí operava ombro, ia voltar 2 temporadas depois. Ele cansou foi de estar no Saints. O que importa é que ele conta uma lorota, conta um papinho, que ele acredita mesmo. Você vê que é sincero. Tá, eu dou uma rapaz de igreja, né? Rapaz de igreja. Não, a gente falou, ele prega lá na igreja de parede preta e tudo. Então, eu vou dar o benefício da dúvida que esse papinho aí, eu continuo achando que a aposentadoria tem mais coisa do que só isso. Mas eu não acho que isso ele fale da boca pra fora, não. Eu não acho que ele foi coagido a aceitar só os 10 milhões de luvas que o Saints manteve, né, do bônus da temporada, e depois os 30 milhões eles economizaram. Eu acredito que ele tenha feito isso de consciência tranquila mesmo, de bom grado. Só que eu acho que a decisão da aposentadoria tem mais coisa por trás que a gente não tá conseguindo saber. Ele diz que não volta. Ele tá com 34 anos. Ele diz que ele não volta a jogar. Só que tem muita gente da liga que aposta que quando esse ombrinho sarar, ele ainda vai se ver jovem. E aquele cara, não, vou me aposentar depois de 12 anos de carreira porque eu quero ficar mais perto dos meus filhos. Aí na terceira semana em casa com as crianças correndo e gritando, ele vai virar e falar assim, gente, tem alguém precisando de quarterback aí? Pode ser reserva, não tem problema. Vou pro training camp, fico de boa. Então, tem gente apostando que ano que vem, não para esse ano, mas que ano que vem, a gente vê o Derek Carr desaposentar. Ele falou que não. Eu já acho que é papinho, eu acho que ele volta também. E como a gente estava falando lá, o nosso Isaac comentou da possibilidade do Jair Alexander em Filadélfia. Inclusive, eu esqueci de comentar, ele é parça do Lamar porque jogou em Louisville também. Eu perco essas referências porque, como eu não assisto college, eu achei que era só parça de ser parça, mas não. Chegaram a jogar juntos em algum momento lá em Louisville. Aquela que o Louisville é aquela do mascotinho, que é igual uma balinha que vende aqui no Brasil, que é bem gostoso. Louisville é o Cardinal da... mas é porque ele parece mais com um passarinho que tem na coisa que era pra ser o pica-pau, mas não é o pica-pau porque não pode ter direitos autorais. Aí a balinha aqui de Tutti Frutti do Brasil usa o símbolozinho de Louisville. Do Louisville? Mas que, por sua vez, usa o do Arizona Cardinals, então é tudo igual. Só que tá ao contrário, o tupetinho. Vou pesquisar, porque de cabeça, assim, me falta referência. Então, o nosso Isaac aí cogitou que o Eagles pode ser na disputa pelo Jair Alexander. Quem não tá muito feliz lá com o Philadelphia é o cara que é o famoso bom de bola, mas problemático, né? O cornerback CJ Gardner-Johnson, ele tá indo pro seu terceiro time em 3 anos. Depois que ele foi trocado justamente do Eagles, campeão, pro Houston Texans. Aí ele foi dar entrevista para um jornalista lá de Houston. Ele afirmou que ele se sentiu muito desrespeitado por ter sido trocado, que o pessoal fica falando que ele é problemático, mas que ele nunca causa problema para time nenhum, que o que ele fez em Philly foi ganhar um anel e que mesmo assim mandaram ele embora no final da temporada. E que agora não vai ter jeito, que ele acha que na carreira ele ainda vai ganhar mais uns 3 anéis e que se bobear os próximos 3, então ele vai ganhar em seguida. Não vai nem esperar não, vai ser os próximos 3 Super Bowls que ele vai ganhar. E que vai começar justamente por esse ano com o Texans, que quem viver verá. Que papinho, hein, CJ? Que papinho, meu amigo. Ele é jogador de tênis agora? O CJ Gardner-Johnson agora começou a jogar tênis e a gente não sabe. Ele não depende mais de um time, não é um esporte coletivo, é só ele entrar em quadra e bem, e ter o próprio desempenho ótimo, que acabou, tá bom, tá ótimo, não precisa do quarterback do outro lado, não precisa do ataque, não vai precisar de outros companheiros na defesa, outros 10 companheiros da defesa, né? É papinho desses que a gente reconhece em vários jogadores de futebol também, né, Tica? Cara, se não é problemático, por que nenhum time aguenta ele sendo bom de bola? Nenhum time aguenta mais que um ano dele. Tanto que ele saiu do Saints e foi pra Filadélfia. A Filadélfia não aguentou, mandou ele pra Detroit. Aí saiu de Detroit e voltou pra Filadélfia. Agora foi pro Texas. Ninguém consegue manter esse cara. Então algum problema tem. Algum parafusinho solto ali. Ele cumpre o papel dele ali. Precisa de um cornerback aí, treteiro, pra irritar o recebedor do time adversário, pra ficar morando na mente do cara, xingando a mãe, falando besteira da família. É o cara. Mas parece que
esgota rápido a paciência do próprio time com ele e já despacha ele logo depois. Talvez ele faça o treinamento com os caras no vestiário, né? Ele treina no vestiário dele e bota em campo em prática contra o adversário, mas o treino é todo dia contra os caras do vestiário. Aí os próprios caras não aguentam, não chegam no GM, pelo amor de Deus. Porque ele fica xingando os caras 5 dias da semana. É verdade. O jogo contra o adversário é só 1 ou 2 no ano. Manda esse cara embora. Agora, se for pra ganhar os 3 próximos Super Bowls, CJ Gardner Johnson, quem apostar isso aí vai ficar trilhardário, né? Porque imagina a odd. Começando pelo Texans esse ano, já vai dar uma grana preta. Com todo respeito verdade. ao nosso Alexandre Gresser. Olha, está entregue, meu amigo. Essa semana tem o final do minicamp. Acredito que até semana que vem a gente vai saber onde vai parar Jair Alexander. Troca. Onde vai parar Jalen Ramsey, talvez. Onde vai parar Kirk Cousins? Eu acho que não saberemos, não teremos novidades a esse respeito. Se o calouro do Bengals vai continuar de holdout ou não. E se o nosso terceiro elemento vai continuar de holdout ou não. E você é o nosso per sources nessa história. Você aposta no final feliz pra semana que vem, sim ou não? Eu acho que essa chinelagem, como diz o nosso Alexandre Guesserpa aqui do Magal nas OTAs, acho que não vai gerar nem um centavo a mais para ele no salário. Ele vai ter que jogar pelo atual contrato, beleza? Vou falar igual o CJ Gardner Johnson. Quem viver, verá. Aguarde e verá. No mais, o nosso muito obrigado sempre a todo mundo que nos apoia, a comunidade do NFL, etc, diretoria, que nesses momentos de pré-venda, de venda, de compra de ingresso, nos emociona, nos deixa muito felizes. Não esqueça, você que está ouvindo, ainda dá tempo de fazer parte da NFL, etc diretoria, para acompanhar com a gente a abertura da venda geral na próxima quinta às 10 da manhã, caso você esteja ouvindo este episódio antes, e estaremos juntos lá. É só entrar no apoia.se/NFL, etc. Faixa Patrick Mahomes e você será incluído no NFL, etc diretoria. Importante, fez o cadastro no Apoia-se? Manda no chat do Apoia-se ou no direct do Instagram seu número, porque o cadastro do Apoia-se não mostra o telefone do apoiador pra gente. Você já entra lá, já sai filosofando sobre a vida e participa dessa comunhão maravilhosa do NFL, etc. diretoria. Bora pra São Paulo, semana que vem tem mais. Um abraço e valeu! Beijo!